Hoje, dia 12 de junho de 2020, nós ficamos sabendo da perda de Dennis O'Neil. Dennis O'Neil foi uma das figuras mais importantes para os quadrinhos de super-herói. Junto com Gary Conway, na Marvel, ele foi o responsável por dar start à era de bronze dos quadrinhos, onde, em plena Comics Code Authority, com ele vigorando daquele jeito, censurando os criadores, ele teve a coragem de colocar temas relevantes nos quadrinhos de super-herói. Temas como racismo, como política, como vício em drogas. Dennis O'Neil foi o responsável por revitalizar o Batman. Ele foi o responsável por muito no mundo dos quadrinhos. Dennis O'Neil é uma lenda. A sua vida material pode ter sido findada ontem, mas o seu legado e as suas histórias vão ficar com nós, fãs de quadrinhos, para sempre, daqui até a eternidade. Nesse vídeo de hoje aqui no Nerd Banger, um pouquinho mais para baixo, né? Um pouquinho mais down, eu vou tentar celebrar um pouco da obra do Dennis O'Neil, indicando para vocês 3 HQs indispensáveis dele. Eu espero que quem nunca leu essas HQs, que dê uma chance, porque são obras maravilhosas e importantes. E quem já leu, eu espero que esse vídeo dê um pouquinho de fome de releitura, que vale uma revisitada nessas obras seminais dos quadrinhos de super-herói. Hoje a vinheta é sem som, que é o mínimo que a gente pode fazer em luto a essa grande lenda Dennis O'Neil. A primeira HQ que eu vou apresentar para vocês, o Dennis O'Neil, e talvez a mais importante dele, na minha opinião, é essa aqui, Arqueiro Verde e Lanterna Verde. Nessa época, o título dos dois estava indo bem mal das pernas, assim, estava à beira do cancelamento, né? O título do Lanterna Verde, principalmente. E aí, uma decisão editorial, assim, inusitada, por conta dos dois terem verde no nome, decidiram, tipo assim, dar um gás no título do Lanterna Verde, colocando o Arqueiro Verde junto com ele numa parceria, assim, colocar, um herói não tá vendendo bem, o outro herói tá parado, tá no ostracismo da editora, não tem um título próprio, então vamos colocar, os dois são verde, vamos colocar os dois juntos aí pra ver se dá um up, né? E chamaram o Dennis O'Neil e o Neal Adams, que foi um grande parceiro do Dennis O'Neil na arte, para escrever isso aqui. Foi aqui que o Dennis O'Neil começou a quebrar com o sistema do Comics Code Authority. Aqui ele introduziu um discurso político sobre racismo, vindo através do Oliver Queen, fez um embate de ideias entre o Oliver Queen, mais liberal, com umas ideias de esquerda, e o Lanterna Verde, que é um policial intergaláctico, assim, um conservador, preto no branco. E esse embate de duas ideias que são tão conflituosas, né, até os dias de hoje, gerou uma das amizades mais longevas e mais bonitas dos quadrinhos de super-herói, entre o Hal Jordan e o Oliver Queen. Nesse run dele aqui, na frente dos dois, ele introduziu também o John Stewart. O John Stewart, que foi o Lanterna Verde reserva da Terra, o primeiro, né? Lanterna Verde reserva, assim, e o primeiro super-herói negro a aparecer num quadrinho da DC Comics. Ele também jogou a atenção da juventude para o vício em drogas, fazendo uma jogada assim muito audaciosa para aquela época, que foi colocar o Speed, né, o Ricardito, o Roy Harper, na época era o Ricardito ainda, né, como um viciado em heroína. Com isso, ele adicionou uma profundidade aos seus personagens, assim, porque a gente tem o Oliver, que é um herói, ele tem umas ideias muito progressistas, assim, e ao mesmo tempo, ao encontrar praticamente o filho adotivo dele naquela situação, ele mostra o Oli como um personagem extremamente falho ao rechaçar o Ricardito,
que é um drama que muitos jovens que caem no vício, eles sofrem de ter aqueles mais próximos deles rechaçando, ao invés de ajudar, ao invés de acolher e tentar fazer com que ele saia daquela situação. Você cria uma barreira ali que, se não fosse a Dinah Lance, a Canário Negro, aqui a gente teria o Roy afundando cada vez mais, né? Aqui a gente também tem o aprofundamento do relacionamento do Oliver com a Canário Negro, que acabou se tornando também um dos casais mais icônicos dos quadrinhos. E nós temos essa viagem pelos Estados Unidos da América com o Hal Jordan e o Oliver Queen, descobrindo o countryside americano, assim, descobrindo as várias culturas, descobrindo os vários problemas, descobrindo as várias classes sociais, isso tudo numa HQ divertida de super-herói, gostosa de ler. E a importância histórica disso aqui é ímpar. Isso aqui, junto com a morte da Gwen Stacy, que foi a primeira vez que um personagem importante assim morreu pra valer nos quadrinhos, né? Isso aqui decretou o início da Era de Bronze. Por isso que o Dennis O'Neil é tão importante assim. Isso aqui, para quem nunca leu, isso aqui é uma leitura obrigatória para quem quer se adentrar no universo de super-herói em geral, viu? Não é só da DC Comics ou desses dois personagens em específico. Isso aqui é leitura obrigatória para você que quer conhecer super-heróis a fundo por conta da sua importância histórica. Outro run muito icônico do Dennis O'Neil é à frente de um dos personagens mais importantes da DC Comics, que é o Batman. Nesse run, mais uma vez, ele tá junto com o Neal Adams, que foi o seu maior parceiro, assim. Ele é responsável por trazer o Batman de novo à seriedade, vamos falar assim. Nos anos 60, o Batman ficou muito associado ao seriado de TV do Adam West. E esse clima camp, assim, fez com que refletiu nos quadrinhos. As histórias do Batman ficaram bem pastelonas, assim, com coisas absurdas, o Bat-Mita, o Batman viajando pelo universo, um monte de coisa assim que não tem nada a ver com o Vigilante de Gotham. E o Dennis O'Neil, ele assumiu o título e foi o responsável por trazer o Batman para esse clima mais tenso, mais urbano, assim. Apesar dele ter algumas coisas fantásticas no run dele, assim, ele é bem mais pé no chão do que vinha sendo feito até então. Ele também foi o responsável pela criação desse vilão aqui, que é tão icônico hoje, o Ra's al Ghul, ou Ra's al Ghul, e toda a Liga dos Assassinos e toda essa mítica envolta na cabeça do demônio, a Liga dos Assassinos, esse lance meio Illuminati que eles têm, assim, de agir nas sombras, meio assassinos do Assassin's Creed, assim, sabe? E essa fixação que o Ra's al Ghul cria no Bruce Wayne, que o Ra's al Ghul também descobre que o Bruce Wayne é o Batman, né? Como se fosse muito difícil descobrir isso, mas o Ra's al Ghul, ele fica fixado em transformar o detetive, né, o Bruce, no seu sucessor, no próximo cabeça do demônio da Liga dos Assassinos. E outra personagem muito importante que é chave nesse jogo do Ra's al Ghul é essa aqui, a Talia al Ghul, a filha dele, que tem um tórrido romance com o Batman, né, nesse run aqui, que vai gerar frutos na forma do Damian Wayne, né? Hoje o Robin dos quadrinhos, o Robin mais amado e odiado dos quadrinhos, né, ao mesmo tempo. E o run dele, cara, ele é uma coisa assim que é definidora também pro Batman, né? É algo que trouxe, como eu disse anteriormente, trouxe o Batman novamente para as histórias sérias, para as histórias pesadas. Um run muito bem escrito, muito bem desenhado pelo Dennis O'Neil. Essa versão aqui da Panini, ela tem uma recoloração que eu acho meio esquisita, assim, mas nós temos uma disputa icônica dos dois aqui, só mostrando para vocês uma página aqui, pra vocês verem como a arte do Neal Adams, ela casa demais com o Batman, né? E é isso, essa HQ aqui também, para quem é fã do Homem-Morcego e quem quer saber, quem quer ler uma fase icônica do personagem, o Dennis O'Neil também escreveu ela.
E o último quadrinho do Dennis O'Neil que eu vou falar nesse vídeo é esse aqui, o Questão. Foi um run em 36 edições, infelizmente a Panini só publicou aqui no Brasil esse encadernadinho aqui com o primeiro arco, e não vai retomar, porque isso aqui tem acho que quase 10 anos que eles publicaram isso aqui, junto com o Starman também, de James Roxo, que acabou, na época, esse formatinho aqui, capa dura, não era popular, eu acho, né, presumo, então não teve continuidade. Mas é um run que o Dennis O'Neil escreveu que redefiniu toda a Questão também. Ele foi o responsável por redefinir muita coisa, como vocês já deram para perceber pelo que eu estou falando aqui. Aqui ele traz um clima noir, né, um clima do Vic Sage, que é um repórter investigativo assim, que tem um amigo cientista que cria uma substância chamada pseudoderme, que é uma máscara assim, uma coisa que ele põe na cara, liga um gás aqui assim, e esse gás faz a máscara se unir ao rosto dele, deixando ele sem feição, como dá pra ver aqui é um personagem bem legal assim. Ele foi criado pelo Steve Ditko, e na época que ele foi criado, ele era praticamente uma propaganda objetivista, né? O Steve Ditko é um objetivista nato, assim, seguidor da Ayn Rand, mas aqui o clima é bem policial, bem noir mesmo, assim, com investigação de máfia, com o Vic sendo um repórter, ao mesmo tempo que ele é um vigilante investigador. E aqui a gente tem uma participação muito legal da Lady Shiva, que é da Liga dos Assassinos, e do Richard Dragon. Richard Dragon, se não for o maior, ele é um dos top 3 de artistas marciais do universo DC. E acontece algo aqui nesse primeiro arco que deixa o Vic Sage fora de combate. Ele é resgatado pelo Richard Dragon e treinado tanto em artes marciais quanto no Zen budismo eu não lembro, que eu tô fazendo esse vídeo meio rápido, galera. Não deu tempo de eu reler todas essas obras para falar com detalhes para vocês. Se vocês inclusive quiserem que eu faça uma análise mais profunda, vocês colocam nos comentários. A ideia desse vídeo é só apresentar elas para vocês mesmo, não analisar, né? Ele passa esse lado religioso, espiritual também pro Vic Sage, para deixar ele ainda mais casca grossa em Hub City, né? Que Hub City é uma cidade que é pior que Gotham City, em criminalidade, em corrupção. Hub City é uma porcaria para se viver. E o Vic Sage, ele toma para si a responsabilidade de ser o vigilante investigador de Hub City. O run inteiro é legal, cara, e esse primeiro arco aqui, ele é muito bom. Esse primeiro arco aqui, eu até, na minha época de devaneio juvenil, que eu queria ser um escritor, eu comecei até a escrever um roteiro adaptando esse negócio aqui pro cinema, porque eu acho que isso aqui daria um filmaço no ar. Além disso, o Dennis O'Neil, ele teve um trabalho muito importante de editor na Marvel Comics. Na DC ele foi o responsável, na época que ele foi editor, por editar os títulos da Bat-Família. Ele foi um grande editor, já era familiarizado com o Batman, né? E ele foi um grande editor da Bat-Família. Todos os títulos envolvendo o Homem-Morcego. Na Marvel, uma última curiosidade sobre a importância dele, ele foi o responsável por demitir o Roger McKenzie, que na época escrevia o Demolidor, que estava mal das pernas, e ao demitir o Roger McKenzie, ele deu o título, o papel de roteirista para um desenhistinha aí qualquer que desenhava na época o Demolidor, um tal de Frank Miller. Eu não sei se vocês conhecem ele, né? Duvido que Frank Miller é um dos maiores, hoje ele tá gaga, mas é um dos maiores gênios dos quadrinhos, responsável por obras seminais como Cavaleiro das Trevas, que para mim é uma das melhores HQs da história, como 300, Sin City. E a carreira dele, eu diria que ele deve muito ao Dennis O'Neil, por ter tomado essa decisão, por ter visto o talento do moleque na época, né? Por ter acreditado no moleque. E o run do Demolidor dele foi algo assim maravilhoso, que salvou o título do personagem, redefiniu também o personagem e jogou o Frank Miller para o status de superstar nos quadrinhos. Então, Dennis O'Neil, cara,
a perda hoje foi grande, viu? Muita gente, assim, ele não é um Stan Lee, assim, que era conhecido por fãs de quadrinhos e não fãs, era um cara conhecido por todo mundo. O Dennis O'Neil, assim, eu acho que só quem é fã de quadrinho conheceu ele mesmo. Mas quem é fã de quadrinho tem que ler obras do Dennis O'Neil, principalmente essas 3 aqui, e conhecer a fundo a importância que esse cara teve para os quadrinhos de super-herói. Dennis O'Neil, espero que você esteja bem onde você está agora. E muito obrigado, Dennis O'Neil, por tudo que você fez para os quadrinhos de super-herói, para essa mídia que eu tanto amo.